A paz do Senhor amado Jesus Cristo, meus amados irmãos. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te guie sempre. Eu declaro cura e saúde sobre o teu corpo. Declaro cura, eu declaro com autoridade, paz e tranquilidade sobre esta noite e toda para a tua família. Que eu desejo a você e toda a tua família que você há de realizar todos os seus sonhos e objetivos. Trago, meus amados irmãos, um pouco aqui da Bíblia, aqui, livro de Gênesis, capítulo 10, sobre a genealogia, a descendência de Noé. Versículo 10 ao versículo, capítulo 10, versículo 8 adiante. Geração de Nimrod. Nimrod, meus amados irmãos, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Digo, repito. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Sobre os olhos do Senhor, o coração do Senhor. Ele era um escolhido. Ele estava acima de todos. Deus sempre coloca alguém acima de todos. Sempre adiante, igual Pedro. Pedro era da frente de todos. Jesus sempre quando chegar lá, por mais que Pedro negou Jesus, mesmo assim Pedro era da frente. Sempre tem um da frente, que é o escolhido, é o que manda. Jesus é o da frente. Jesus sempre é da frente, os outros sempre vão atrás. Então sempre tem que ter um que... Quando Deus coloca um pastor na igreja, é ele que manda. Lá é ele que manda, eu botou foi ele. Então todo mundo tem que obedecer ele. A voz é dele. Então Jesus é assim. Tem que ter um. Senão fica desobediente. Cada um quer chegar, quer mandar. A tua casa, você tem que ter uma mulher, certo? A quem manda é você. Que você não vai deixar qualquer um chegar lá, entrar e mandar. É você que manda, a casa é tua. A mulher é tua, teus filhos é teu. Ninguém pode tocar no teu filho, teus filhos. Se alguém tocar, tá mexendo com uma casa de maribondo. Entendi de corrigir teus filhos é você. Não, os outros não. Então o Nimrod era praticamente, aos olhos de Deus, uma pessoa muito, como se fosse uma pessoa muito usada. Certo? Aos olhos de Deus, como se fosse um escolhido. Mas todos nós temos nosso livre-arbítrio. Então ele seguiu o livre-arbítrio dele. Mais que você usar por ler, você tem esse livre-arbítrio. Então ele seguiu esse livre-arbítrio. Ele se achou demais. Quando você se acha, se exalta demais, você abaixa todo mundo e se coloca acima de todos. E dependendo do contexto, você diminui o teu Deus e você quer estar acima do teu Deus. É de princípio. Como diz aqui, este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Mentiroso é todo aquele que é contra Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus é a primeira e a segunda e a última. A palavra de Deus é, meus amados irmãos, a palavra de Deus é a primeira e a última. Não tem palavra na terra como a primeira e a última. Sempre a palavra, sempre será de Jesus. Você nunca pode se colocar a tua palavra acima do Criador. Você é a criação. Aqui também, meus amados irmãos, aqui ó. Capítulo 11. Toda a terra com uma mesma língua, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram-lhe uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos bem, e fez o tijolo por pedra, e o betum por cal.
E disseram: Eia, edifiquemo-nos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toca nos céus. Essa foi a resposta da boca do Nimrod. E façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentaram fazer. Então, o Nimrod queria estar acima de Deus, queria ser um Deus, queria tocar no céu como se fosse um Deus. Quando você diminui a Deus, rebaixa a Deus, que tem muitos por aí, bilhões no mundão, creio, que tem um rapaz que sempre vejo um vídeo aqui querendo ser Jesus, se diz que ele é Jesus, fala para todo mundo que ele é Jesus. Se Deus ainda colocar a mão em você ainda, porque Deus quer te dar uma chance ainda, quer que você se liberte ainda. Porque você é a criação, não tem criador, outro criador além dele. E sabe todas as coisas. O criador é só ele. Você é a imagem de escultura. Por mais que você faça, você é a imagem de escultura. É a imagem que não tem poder para nada. E se você não se arrepender, isso é pior do que o mundo inteiro que está no mundo. Vai morrer sem Deus. Tá vivendo sem Deus, sem a criação, e vai morrer sem Deus. É igual o Caim. Caim, ele matou o irmão dele, Abel. Foi expulso, Deus expulsou. Que teve uma mulher, filho, fez uma cidade grande no nome do filho. E assim que o filho dele nascesse, ele disse que ia viver sem Deus. Ia mostrar para todo mundo que ele ia viver sem Deus. E viveu sem Deus. Ia crescer sem Deus. Realmente ele cresceu sem Deus. Viveu sem Deus, cresceu sem Deus e morreu sem Deus. E todo assim que serve como Caim, sempre o lugar dele é num lago de fogo. Então, sempre, meus amados irmãos, que está ali em 1 João capítulo 5, versículo 21. Guardai dos ídolos sempre. Aquele que está acima, que quer ser Cristo, quer estar acima de Cristo. E sempre, meus amados irmãos, está ali Provérbios capítulo 24. Não tem inveja dos homens malignos, para que vós não praticam o que eles praticam. Fique com Deus, em nome de Jesus. Quer dizer, meus amados irmãos, assim diz o Senhor: arrependei-vos e convertei-vos, porque a promessa de respeito a vossos filhos e todos nós, a promessa ao Espírito Santo. Jesus subiu ao céu lá do Pai dele, ficou discípulo nessa terra, em carnalidade. Aí ele já era escolhido de Deus, já foi escolhido por Cristo. Aí exclamaram por Cristo, para mandar o Espírito Santo, que é a promessa que Jesus disse que ia mandar para eles, a promessa prometeu. E aí exclamaram com a mulher santa lá, no templo, e desceu o Espírito Santo sobre eles. Então a promessa é para você. Aqueles que eu sou um discípulo de Cristo, o Espírito Santo está sobre mim, então a promessa é para vocês. É a show de Jesus. Se você ouve, amém. Se você também não ouve, também amém. Eu não vou te obrigar a você me escutar. Eu não vou puxar você pelo braço, pela orelha. Eu não vou atrás de você. Vem aqui, eu vou lá na tua casa. Não. Me chamar para participar do Evangelho. Certo? Eu posso ir na tua casa, eu posso até ir, se Deus mandar eu ir na tua casa. Mas o meu chamado é participar do Evangelho, está toda criatura, espalhar o Evangelho. Onde eu mandar, eu estou indo. É nas casas, na rua, qualquer lugar onde eu estiver, estou espalhando que o Evangelho de Cristo é a palavra, é o amor. Cristo é amor.
Fica com Deus em nome de Jesus.